Boa noite, meu nome é Andrei Poli Meu nome é William Arigo. e nós vamos apresentar nosso trabalho agora, né? A questão da atividade problematizadora que foi feito aqui no curso de Linguagens de Programação, tá? A gente seguiu o roteiro conforme disponibilizado no e-mail e agora a gente vai apresentar o resultado, né, da construção aqui no nosso projeto e mostrar como a gente chegou ao resultado e também a base que a gente obteve. Então, primeiramente, né, hoje, como a gente já tem o programa aberto, né, o William está aqui com o programa aberto, eu vou falando conforme eu necessito, ele vai mudando aqui para mim. Primeiro, a gente criou um projeto, né, aqui no PyCharm, que é chamado Projeto Atividade Problematizadora, que tá o nome é logo acima. E dentro desse projeto, a gente criou o folder, então, aí, SLCS, certo? Onde a gente colocou algumas estruturas aqui embaixo, tá? Dentro do folder que a gente fez, a gente criou um arquivo em Python, né, chamado forma geométrica, né, ele fica .py, py, e a gente construiu a seguinte classe abstrata aqui, conforme tá na tela. Tem alguns contextos, né, que a gente utilizou aqui, tem algumas palavras-chave, como por exemplo o def, que o def aqui no caso, no nosso caso que é em Python, ela é usada para definir funções, que são blocos de código, né, que podem ser utilizáveis várias vezes em um programa só. O self, que também tem ali, que é uma referência aí à instância atual de uma classe, né? Ela permite o acesso a variáveis, métodos que pertencem a essa mesma classe que a gente está usando. E o próprio aqui, o SLC, né? Que ele ajuda a reforçar que uma instalação editável só é capaz de importar arquivos que deviam ser importados, tá? Então, essa é a nossa estrutura que a gente tem aqui na classe abstrata, né? Essa será a nossa superclasse de triângulo, né? E as classes vão herdar o atributo e cor. Elas vão implementar os métodos de calcular área e exibir dados, que vai aparecer mais posteriormente, tá? E também a gente tem agora a parte do triângulo que foi feito em Python também. Então, para mostrar as classes que foram utilizadas, a gente vai começar pelo forma geométrica, que é uma classe abstrata e ela serve como base para outras formas geométricas. O triângulo, ele é, ele é uma classe abstrata que é herdada da forma geométrica. E agora, alguns atributos. Os atributos na forma geométrica são, que é o encapsulamento em cor. No triângulo, também são os atributos encapsulados em base e altura, eles armazenam a dimensão do triângulo. Os métodos usados foram usados os métodos em forma geométrica, init self cor, que é um construtor que inicializa a cor de qualquer forma geométrica. Foi usado também o calcular área, que é um método abstrato que deve ser implementado por todas as subclasses. E o último deles foi o exibir dados, que é outro método abstrato que força a implementação de um método para exibir dados da subclasse. Após a forma geométrica, a gente fez o triângulo, que foi usado o init self, que tem a self, cor, base e altura, que inicializa a cor, base e altura do triângulo. Após isso, a gente usou o calcular área, que é a implementação do método abstrato, onde ele calcula a área de um triângulo com a forma. E abaixo do calcular área temos o exibir dados, que ele é um método abstrato que exibe as informações da forma e área do triângulo. Após o triângulo, a gente fez o encapsulamento, que ele está presente os atributos cor, base e altura, e são definidos como privados e acessíveis, apenas por meio de métodos específicos. Depois a gente fez a herança, que é a classe do triângulo, herda da classe abstrata forma geométrica, significa que o triângulo ele adquire as características básicas de uma forma geométrica, e é obrigado a implementar os métodos abstratos da classe base. Depois aparece o polimorfismo, que ele aparece nos métodos abstratos calcular área e exibir dados em um triângulo. E depois a gente vai para o ambiente principal do código, que é o main, ah, onde o código é executado
ele define cor, base e altura do triângulo, que está usado aqui em cima. Um exemplo é o azul, a base é 10 e a altura 20. E após isso vem o triângulo 2. Temos o triângulo 1 e o triângulo 2. Do triângulo 2, o exemplo é vermelho, a base 30 e a altura 10. Ele mostra todas as variáveis do triângulo aqui. E após isso, a gente roda, ele vai dar que a área é de 100 e a base vezes a altura do triângulo dividido por 2, ele tem o resultado como o triângulo vermelho, que tem as medidas de entre 30 e 10 e tem uma área de 150.